Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Existia uma enorme penitenciária que era temida tanto por bandidos quanto por moradores de bairros próximos. Nela, havia uma cela em que era temida por todos. Aqueles que passavam seus dias nessa cela nunca mais saíam como antes. Era uma cela comum em aparência, com paredes de concreto e uma cama de metal. Mas no centro, no chão de pedra, havia uma jarra antiga, desgastada pelo tempo. Ninguém sabia ao certo de onde ela viera, mas a sua presença era inegável e terrível. Os mais antigos desse presídio contavam que a jarra, de vez em quando, justo no momento mais sinistro da madrugada, derramava sangue. Os guardas riam dessa história, achando que tudo não passava de superstição, embora a maioria soubesse no seu íntimo que era verdade. Alguns presos sabiam do horror que era dormir por um bom tempo naquela cela. A cada noite, o pavor só aumentava. Uma chuva torrencial caía dos céus. Um dos prisioneiros chamou a atenção de Ademildo, um dos presos mais antigos de lá. Ademildo havia sido condenado a 30 anos de prisão, mas esses anos já haviam passado e ele continuava preso. Não sabia mais como seria sua vida se fosse libertado. Ele, por dentro, sabia que era melhor continuar ali, aonde ele era admirado e respeitado por todos. Olha lá, mais carne fresca. E o antigo prisioneiro notou o rosto de cada um dos detentos. Uma nova remessa que tinha chegado. Eles desciam algemados. Plínio era um deles, um homem forte e destemido, condenado por um crime que jurava nunca ter cometido. Ademildo, olhando a tudo, apenas profetizou: "Esse daí, ó", e apontou para Plínio, com essa risada sarcástica de canto de boca, achando que intimida os policiais. "Aposto que ele será o escolhido para ir para a cela da jarra." Dito e feito, o homem fora colocado lá. Assim que ele entrou na cela, a sua risada foi rapidamente silenciada, quando seus olhos se fixaram no objeto antigo. Uma aura de malícia emanava dele, como se o estivesse aguardando. Nos primeiros dias nada aconteceu, e Plínio deixou para lá aquele objeto. Não se aproximava dele por precaução, e tentava a todo momento ignorar as histórias terríveis que os outros presos contavam sobre a jarra maldita. "Não quero saber dessa história. Deixa isso para lá." Ele tentava esconder o seu medo atrás da sua fachada robusta e com várias risadas sarcásticas. Ele passava boa parte do banho de sol cantando piadas e tentando trapacear nos jogos, até que um dia ele tinha sido pego roubando, e uma enorme luta aconteceu no pátio. Plínio acabou acertando um soco no rosto de um outro detento. Ele acabou caindo no chão e batendo a cabeça muito forte. O homem morreu 2 dias depois na enfermaria da cadeia. Plínio foi condenado à solitária por 1 semana. Quando ele retornou, fraco e cambaleante, havia retornado à cela onde tinha a misteriosa jarra. Ele se deitou para dormir. À meia-noite, o primeiro derramamento começou. O som era inconfundível.
um gotejar constante que ressoava pela sala. Plínio despertou e olhou horrorizado, enquanto o sangue fluía da jarra, formando uma poça escura e viscosa no chão. O cheiro metálico e pungente encheu o ar, e provocando náuseas. Alguns gritos distantes dos outros prisioneiros eram ouvidos, e Plínio se perguntou: será que existem mais dessas jarras espalhadas? Depois da primeira hora, a situação piorou. Quando deu 1h da manhã, a jarra transbordou novamente, e mais gritos foram ouvidos pelos corredores. Plínio sentia um terror crescendo dentro de si. Ele rasgou um pedaço do lençol e tentou tapar a jarra. De nada adiantou. O sangue continuou a jorrar, implacável e incessante. Às 2h, o sangue parecia ganhar vida própria, movendo-se lentamente em direção a Plínio, como uma entidade faminta. Ele recuava para o canto da cela, mas não havia como escapar. Às 3h da manhã, o sangue começou a subir pelas paredes, escorrendo como se as próprias pedras estivessem sangrando. Foi nessa hora que o detento começou a gritar apavorado. Ninguém parou a ajudar. Ele viu com medo um corpo se formando do sangue derramado pela jarra. Quando o rosto escorreu, era o preso que ele havia matado um tempo antes. Ele sorriu enigmaticamente para Plínio, e já batia com a sua caneca de alumínio nas grades, querendo chamar a atenção de algum guarda. A figura, depois que se mostrou para Plínio, se desmanchou novamente em sangue. O pavor tomou conta dos prisioneiros. Eles podiam sentir a presença do mal crescendo, alimentando-se de seu medo. A jarra parecia querer revelar as atrocidades que já foram cometidas ali, ao longo de décadas e décadas de dor e sofrimento. Plínio, que nunca acreditara em histórias sobrenaturais, agora era confrontado com uma realidade que desafiava qualquer lógica. Às 4h, a jarra começou a emanar um brilho sinistro. O sangue, agora ainda mais espesso, parecia ter vida, movendo-se em padrões que lembravam runas antigas. Os gritos se intensificaram, e Plínio sentiu uma presença invisível se aproximando. Algo antigo e maligno estava sendo despertado. Às 5 da manhã, a cela estava completamente inundada. O sangue chegava aos joelhos de Plínio, e ele podia sentir mãos invisíveis puxando-o para baixo. As paredes tremiam, e a voz na jarra fazia promessas de um tormento eterno. Às 6h, o apogeu do terror foi alcançado. A jarra explodiu em uma cascata de sangue, e a cela se tornou um mar de desespero. Plínio lutava para manter a cabeça acima do líquido denso, mas a força era avassaladora. As vozes dos antigos prisioneiros, atormentados por décadas, uniram-se em um coro de lamentos. Quando a manhã finalmente chegou, a cela estava vazia. Os guardas, ao abrir a porta, encontraram apenas a jarra no chão, limpa e intacta, como se nada tivesse acontecido. Mas eles sabiam a verdade. E os prisioneiros, aqueles que haviam ouvido os gritos e sentido o terror, sabiam que a jarra não perdoava, e que de hora em hora o sangue continuaria a fluir, trazendo com ela o espectro do horror eterno. Alguns dias antes dos acontecimentos, a nobre Clara, aproveitando a deixa que seus pais haviam saído para uma pizzaria,
Eles iam comemorar mais um ano de casados. Ela chamou alguns amigos. Um deles, inclusive, se gabava de ser um perito nas artes do ocultismo. Já tinha sido iniciado em diversos círculos ritualísticos. Sabia tudo sobre aquela conversa toda. Fazendo todo o ritual, eles queriam invocar um espírito apenas como brincadeira, que ele contasse como era o outro plano espiritual e coisas do tipo. Mas nada aconteceu. O ocultista, que se chamava Charles, e era bem mais velho que claro os demais, acabou se desculpando, dizendo que havia sido um erro no canal de contato com esses seres, entre outras desculpas. Ah, você não tá com nada, fraco, ridicularizou Clara, deixando ele visivelmente sem graça e tímido. Rapidamente, ele pegou suas coisas e foi embora, com Clara e os amigos rindo da farsa que ele era. Poucos dias depois, os pais de Clara haviam viajado a negócios e a deixaram uma série de instruções rígidas para que a jovem cumpra: trancar todas as portas e janelas de noite, mesmo morando no quinto andar do prédio. E a instrução mais importante: sempre olhar pelo olho mágico e nunca abrir a porta para pessoas estranhas. Ela estava feliz com aquela sensação de liberdade. Uma coisa era ficar sozinha algumas horas. A outra era ficar sozinha por alguns dias, coisa que ela nunca tinha ficado. Mesmo feliz, ela estava um pouco aflita ao mesmo tempo. Um medo inexplicável começou a dominar ela nessa hora. Seus pais já deviam estar chegando no aeroporto. De repente, um barulho de batidas na sua porta fez gelar. Alguém batia com força, insistentemente. Ela foi na ponta dos pés olhar pelo olho mágico, mas alguém havia tampado. Ela não conseguia enxergar quem era. Com o coração batendo forte no peito, ela se afastou. Quem poderia ser aquela hora da noite? Cautelosa, ela foi até a cozinha e pegou um interfone. Clara perguntou se o porteiro tinha visto alguém perguntando sobre o seu apartamento, ou subir das escadas ou o elevador. O porteiro disse que nada sabia. Ela voltou para o seu quarto e fechou a porta. Se cobriu com a manta e acabou, no meio de tanta tensão, adormecendo. Clara ouviu um barulho esquisito, um som que estava vindo e emanando de todo o seu quarto. Ela acordou assustada e percebeu que vultos estavam descendo pelo teto, esticando suas mãos fantasmagóricas para agarrar a jovem. Uma mão chegou a tocar o seu pescoço. Era uma mão gélida como a morte. Ela então correu para a sala e foi até a direção da porta, mas os vultos não a seguiram. E ela lembrou também que tinha alguém do outro lado. Ela escutava os barulhos. Quando ela olhou novamente pelo olho mágico, viu uma figura encapuzada, que rapidamente a olhou também, se aproximando do olho mágico. Antes dela perder a visão, ela viu que tinha algo desenhado no chão do corredor, na frente da porta da sua casa. Ela correu desesperada e tentou ligar para seus pais, mas eles não atenderam as ligações. Depois pegou o interfone e o porteiro também não atendeu. Como a sua última alternativa, ela ligou para o seu amigo, o ocultista Charles. Alô? Uma voz seca respondeu do outro lado. Clara, afobada, começou a contar o que estava acontecendo e o amigo apenas ouvia e soltava algumas palavras desconexas. No final de todo o relato, ele deu o seu veredito. O ritual do outro dia deu errado, por alguns motivos que andei pesquisando.
Mas ele não deu totalmente errado. Conseguimos convocar algumas almas, mas elas precisavam de tempo para conseguir se materializar e interagir com o nosso plano físico. Por isso, eles só estão aparecendo agora. Clara, então, pediu que ele viesse ajudar o mais rapidamente possível, ainda mais sabendo que ele já tinha o conhecimento do que havia acontecido. Mas ela esqueceu de mencionar o homem esquisito que estava na frente da sua porta. Charles, então, antes de desligar o telefone, ele falou com ela: faça um círculo de sal e fique dentro dele. É super importante. Assim, nenhum mal vai conseguir te atacar. Ele disse antes de desligar. E também disse que viria correndo. Clara pegou todo o sal e achou e fez um círculo na sala, ficando ali no meio enquanto esperava Charles chegar. De tempo em tempo, ela ouviu o roçar de unhas na parede e alguns chiados fantasmagóricos. Ela estava morrendo de medo e cercada. Espíritos de um lado e o maníaco na porta. Começou um barulho na porta da frente e a maçaneta foi arrancada. Pelo buraco, Clara conseguiu enxergar do outro lado um homem mexendo na porta e querendo entrar. Ele forçou tanto que ele conseguiu arrancar a porta. Clara gritou por ajuda. Ninguém estava ajudando. O que será que aconteceu com as pessoas daquele andar? Será que estavam todas mortas? Clara pensava. Ela quis correr, mas achou melhor ficar dentro do círculo. O homem que vinha até ela estava com os olhos virados e grunhia umas palavras que ela não entendia. Dava a entender que ele tinha sido possuído por alguma coisa. De dentro do seu quarto, os vultos no teto começaram a se aproximar. Mas como Charles tinha previsto, eles não avançavam pelo círculo de sal. O vulto e o homem esquisito estavam do lado de fora, olhando para ela, esticando os braços querendo agarrar. Clara suava em frio e fechava os olhos, querendo que o seu amigo ocultista chegasse logo para poder ajudá-la. Quando Charles apareceu na porta, sem ar por ter corrido tanto, segurava um livro aberto nas mãos e começou a falar um monte de palavras em uma língua estranha. Clara estava orgulhosa. Ele era realmente um iniciado e não uma piada como ela tinha achado antes. Mas o homem possuído estava com raiva. Ele ignorou as palavras de Charles e partiu para cima dele. Uma grande luta foi travada pelas duas pessoas, até que o homem possuído jogou Charles no chão, na direção de Clara, o que acabou desfazendo o seu círculo de proteção. Clara gritou por Charles, que não estava respondendo. O homem e os vultos, então, puderam ir para cima da jovem, que tentou fugir e gritar. Em vão. Mãos geladas e sem vida a agarraram e arrastaram para o teto. A jovem sumiu para um outro plano espiritual. Do que ela estava vestindo, restou apenas o lado direito do seu chinelo, que havia caído na hora da briga. Charles continuou no chão. Ele estava morto. Como é bom a vida de aposentado. Estou aqui comemorando o meu aniversário no bar mais famoso da cidade, com os meus amigos policiais. Alguns já estão aposentados também, mas a maioria deles ainda estão na ativa. Foram 30 anos dedicados à polícia, a resolver conflitos, atender chamados, proteger e salvar vidas. Mas tive os meus problemas também. Já fui baleado 2 vezes na perna, por sorte, sem muita gravidade.
Descendo mais um copo de cerveja, um dos mais novos na corporação fez uma pergunta inusitada. E aí, Barroso? Qual foi o caso mais estranho e sobrenatural que você já atendeu na sua carreira policial? Tem algo que vale a pena contar? Confesso que fiquei um tempo pensando na pergunta. Eu não sou uma pessoa cética. Na verdade, sempre acreditei em histórias e fantasmas e espíritos. Mesmo não vendo um de verdade na minha frente, teve um caso que me intrigou profundamente, e foi esse que eu resolvi contar naquela noite. A história havia se passado quase 20 anos atrás, e foi um caso realmente muito estranho. Eu e um parceiro de ronda, que não vou me lembrar o nome agora, foram tantos em tão pouco tempo, mas vamos dizer que tenha sido o Nascimento. Pois bem, eu e ele estávamos comendo um sanduíche. Era perto da meia-noite e estávamos estacionados em um posto de gasolina fechado, esperando finalizar o lanche para eu ligar o carro e dar uma rodada pelas noites da cidade. O nosso rádio chamava sempre nos momentos mais inadequados possíveis. E como era de noite, as chamadas eram sempre mais perigosas. Os bandidos adoravam essa hora para aprontar. A chamada era para um dos bairros mais pobres e perigosos da cidade. Sabíamos que era encrenca. Entramos em um beco que tinha uma enorme escadaria, bastante estreita. Fiquei pensando naquela hora, como que as pessoas subiam com sofá e geladeira. Ao longo da subida, escutamos todos os tipos de barulho. De gatos miando e fazendo confusão, uma mulher chorando baixinho e até uma discussão de casal. A casa da chamada era mais alta. Devíamos ter subido uns 200 degraus mais ou menos, sem brincadeira. Chegando no portão da casa, precisamos de alguns segundos para retomar o ar. Sem campainha, batemos palma para que alguém atendesse. Ninguém respondeu. Até que ouvimos um grito pedindo socorro. Sem pensar muito, arrombamos a porta e entramos na casa. Mas o que vimos era algo muito chocante, mesmo para quem já estava acostumado àquilo. A sala estava toda coberta de sangue. No chão, nas paredes, em todos os lugares, ele estava remexido, como se alguém estivesse espalhando ele com as mãos. O cheiro do sangue estava muito forte, e acho que no bar, todos já sabem, é uma coisa metálica misturada com ferrugem, uma coisa horrível. Eu tive que prender um pouco a minha respiração. Andamos devagar, e quando estávamos chegando no corredor, um senhor apareceu vindo do quarto. Ele estava todo esfaqueado, dezenas de facadas, da cabeça aos pés. Estava encharcado de sangue. Na hora eu pensei, como que ele ainda está andando nessa situação? O corpo dele estava parecendo uma peneira de tantos furos, e deles jorravam ainda mais sangue. Mas ele abriu a boca e conversou conosco. A sua voz não parecia real. A sua voz parecia vinda de um outro lugar. É meio confuso de explicar, mas era como se o próprio diabo estivesse falando por ele. Vocês me entendem? Nessa hora, o policial que havia feito a pergunta me olhava intrigado, talvez esperando que eu dissesse que era mentira e coisa do tipo. Eu aproveitei a pequena pausa e desci mais uma golada na minha cerveja, limpando a garganta para continuar o relato. Rapidamente pedimos calma a ele e que se sentasse no sofá. Mas o velho brigava conosco, dizia que estava bem e continuou andando pela casa. Enquanto chamávamos a ambulância, eu e meu parceiro andamos pela casa
em busca da arma do crime e para ver se o assassino ainda estava por ali escondido. Mas não encontramos nenhuma coisa e nem outra. O Nascimento perguntava ao velho quem tinha feito aquilo e qual era o motivo. Mas o velho apenas respondia: não foi ninguém, e isso não é da conta de vocês. A ambulância demorou um tempo considerável para chegar. Também pudera. Os degraus eram realmente um obstáculo terrível. Assim que eles chegaram, colocaram o velho deitado na maca, o prenderam, e antes que eles descessem a escada, o velho olhou para mim e eu vi, juro que eu vi. Aproveitei a pausa dramática e vi que todos os policiais ao meu redor estavam hipnotizados, ouvindo o meu relato, uns até prendendo a respiração. Enchi mais um copo de cerveja, dei um gole e prossegui. Eu vi a expressão dele mudando. Antes era confiante, algo demoníaco. Agora mudou para um velho assustado, uma pessoa normal, sabendo que estava em apuros e com muitas dores. Ele falava com todos ao redor. Por favor, não me deixem morrer. Por favor, me salvem. Nessa hora, eu fiquei com bastante pena dele. Era um senhor de idade, talvez uns 70 e poucos anos. Era triste, mas eu vendo a sua situação, sabia que ele não tinha escapatória. Só um milagre de Deus mesmo. Assim que eu e Nascimento descemos a escada, chegamos na nossa viatura para reportar o acontecido. Eu fazia anotações para colocar no relatório depois, quando o médico da ambulância veio furioso na nossa direção. Esse homem está morto há mais de 2 horas. E vocês entraram na casa, pisotearam tudo, macularam a cena do crime. Agora, como a equipe de perícia vai trabalhar? Vocês estragaram tudo. Eu e o Nascimento tentamos explicar que ele estava vivo. Conversou com a gente tudo, mas o médico insistia que ele já estava morto há bastante tempo. Foi uma discussão feia, mas eu acabei deixando para lá. Voltei, entrei na viatura e fomos embora. Esse caso, mesmo após décadas, de vez em quando penso nele. Foi algo muito estranho, uma aparição sobrenatural. E o que aconteceu no relatório? O policial perguntou. Eu contei que eu coloquei no relatório o que havia acontecido. O médico fez o relatório dele. Teve uma averiguação depois, e o caso acabou sendo arquivado. O assassino e a arma do crime nunca foram achados. Era mais um caso sem solução. Depois desse relato, a nossa noite de celebração se seguiu. Um enorme bolo de chocolate chegou. Bebemos e celebramos o meu aniversário até tarde naquela noite. O velho estava deitado em sua cama, bastante gripado, mas segundo o médico que tinha acabado de sair, iria se recuperar totalmente. Em poucas horas sairia da cama. Não foi dessa vez, mulher astuta. Espero que esteja tudo muito lindo para o banquete de hoje à noite. Meus filhos estão vindo, meus herdeiros. Você sabe que não levará 1 centavo de mim. Deveria rezar para que eu não morresse. Ela tremia de raiva. Precisava fazer algo urgente. Ela usaria o banquete como uma desculpa. Teria que agir hoje de noite. Ela já estava pensando no que fazer. Ela tinha um plano. O velho já devia esperar isso dela. Sempre arquitetando planos para fazer o velho colocar o paletó de madeira.
mas nenhum tinha funcionado. O velho estava sempre um passo à frente. Batendo o pé e reclamando com o velho, Lúcia saiu do quarto. O velho excêntrico tentava gargalhar, mas ele logo engasgava com o catarro e se controlava. Assim que ela saiu do quarto, ele pegou o seu telefone e fez uma ligação. A mulher, muito mais jovem, ainda na casa dos 40 anos, havia se casado em busca da herança. O velho tinha dito que tinha câncer e que morreria em poucos meses. Com isso, já se foram mais de 20 anos. Lúcia não aguentava mais os insultos e desrespeitos vindo, não só dele, mas dos seus filhos também, aqueles idiotas de marca maior. Mas hoje, as coisas seriam diferentes. Ela entrou no seu carro e o motorista deixou em um shopping badalado da cidade. Ela visitou algumas lojas para se distrair. E assim que saiu de vista, deixou o shopping pela saída de trás. Foi andando por algumas ruas sujas e apinhadas de pessoas. Estava atrás da loja de antiguidades. Uma amiga da academia havia lhe contado que ali se vendia de tudo, até coisas proibidas. Assim que ela entrou na loja e cochichou no ouvido do vendedor, que era um velho excêntrico, com uma enorme barba branca trançada, chegando na altura da cintura. Ele tinha olhares de animal faminto. Os olhos do homem se iluminaram e ele deu uma pequena risada. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. O mesmo vale para os melhores venenos. E lançando frases da sabedoria popular, ele tentava convencer Lúcia a comprar aquele pequeno frasco. O líquido era verde e parecia que assim que ela abrisse a tampa, começaria a borbulhar. A aparência era no mínimo interessante. Esse é o veneno mais poderoso já criado. Um pouquinho disso no tempero da comida é o suficiente para matar um batalhão do exército. É tiro e queda. O preço do frasco a assustou. Por um momento, Lúcia hesitou em comprar e voltar atrás com seu plano. Mas o velho insistiu para ela, até sugeriu um pequeno desconto. Lúcia, a contragosto e com raiva do preço ser tão salgado assim, pagou e guardou o veneno em sua bolsa. Assim que Lúcia saiu da loja, com um plano arquitetado entre homens astutos, o velho barbudo pegou seu telefone e fez uma ligação. Tudo certo. Ela acabou de sair daqui. Ficou irritada com o preço, mas feliz com o veneno nas mãos. E deu uma risada sarcástica assim que desligou o telefone. Lúcia deu mais uma passeada pela cidade, olhando algumas lojas. O seu intuito era chegar mais tarde em casa, mais calma e com um plano todo traçado em sua mente. Chegando em casa, assim que abriu a porta, ela foi até a cozinha. O cheiro da comida estava divino. O porco, com sua enorme maçã na boca, estava esperando em cima da bancada. Esperava sua hora de ir ao forno, mas já deveria ter ido. Ela achou estranho. O resto da comida estava cheirando muito bem. As duas cozinheiras estavam de parabéns. Ela cumprimentou as duas. E ao longe, ela ouviu o velho conversar com seus filhos, todo animado. Por um segundo ela pensou com raiva. Morre logo, diabo! Mas depois completou o pensamento. Vaso ruim não quebra assim tão fácil. Mas eu vou dar aquela ajudinha hoje. Perdida e um pouco dispersa, ela escutou o velho lhe chamando. Foi até a sala.
O clima pesado com os filhos a olhando de cima a baixo. Ela pensava neles como um bando de tarados malditos. Aquela família era toda estranha. Aonde foi que ela tinha se enfiado? Ainda mais ter aguentado aquilo por mais de 20 anos. Perdido sua dignidade e amor próprio por um dinheiro que possivelmente ela nunca veria. Se arrependimento matasse, por isso ela vai ter que agir. Era hoje ou nunca. Ela voltou à cozinha depois do constrangimento de sempre. Arranjou uma desculpa para os cozinheiros se ausentarem por alguns minutos. Abriu o frasco rapidamente e sentiu um cheiro horrível exalando dele. Despejou um pouco em cada tempero que seria servido. Na salada, no feijão, no porco e nos outros acompanhamentos. Mas a fumaça e o cheiro forte seguia atacando o seu nariz. Ela começou a se sentir inebriada, sentindo as pernas bambas, como se tivesse bebido um Boa Noite Cinderela. Sua visão estava ficando turva. Tentou se segurar na bancada da cozinha, mas ela acabou perdendo a consciência, caindo com um baque surdo no chão gelado da cozinha. Poucos segundos depois, as cozinheiras reapareceram. Recebendo a ajuda dos filhos do homem, havia um trabalho a ser feito. Assim que Lúcia acordou, sentiu um forte cheiro de queimado. Quando ela olhou, não era o porco que estava assando, mas sim ela, amarrada dentro do forno e com uma maçã na boca. Desesperada, ela se debateu e tentou gritar. Já sentia sua pele começar a desprender da carne. Estava assando. Ela tentou gritar, mas com a maçã na boca, as suas palavras foram abafadas.